De poemas sobre mãe o mundo está repleto, definindo suas manias, dando um check-up completo, mas um verso sobre mãe sempre será incompleto. Minha mãe é tão incrível, cheia de fé e alegria, tem uma força diferente para encarar o dia a dia, que não dá para descrevê-la numa simples poesia. Ela é como uma joia linda e de muito valor, ela é como um tempero que na vida põe sabor. Nesse mundo preto e branco, é ela quem põe a cor. Com as letras do alfabeto montei tanto adjetivo, pesquisei no dicionário, fiquei horas pensativo, mas dizer que mãe é amor é o jeito mais assertivo. Pois eu sei que só o amor tudo suporta e crê. Mamãe, saiba que eu te amo e sempre vou te proteger. E a Deus por sua vida, eu vou sempre agradecer. Amados irmãos e amigos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja reinando em vossas vidas, em vossos lares, em vossos setores de trabalho, De poemas sobre mãe o mundo está repleto, certos de que o Senhor que tem os guiado durante toda esta semana que passou, é o mesmo que estará guiando-os durante esta nova semana que se inicia. E nós queremos aqui nas nossas palavras iniciais, quando a primeira igreja batista em Jaicós está levando mais essa live até você, queremos também com isto parabenizar neste momento as queridas mamães, aquelas que exercem ou aquelas que já exerceram uma tão sublime missão de criar, ensinar e até mesmo disciplinar os seus filhos, desejando que o Senhor Deus, que lhes concedeu esta grande dádiva, ou seja, a maior riqueza que alguém neste mundo já pudesse receber, mães que têm sido até então compreendidas e outras, infelizmente, incompreendidas, que têm derramado lágrimas por alguns filhos que não reconhecem o seu devido valor. A todas vocês, queridas mamães, os nossos parabéns. E que o Senhor Deus lhes conceda durante toda a vossa trajetória de vida neste mundo bênçãos, bênçãos sem medida. Parabéns a todas as mães, membros ou congregadas da igreja e também as demais mães que neste momento estão agora nos acompanhando nessa live. Que Deus abençoe a todas vocês. Eu tenho um texto aqui da palavra de Deus, Provérbios capítulo 3, versos 9, que diz: honra ao Senhor com todos os teus bens e com a primeira parte de todos os seus ganhos. Pensando justamente nisso aí, é o que nós temos como desafio, a fidelidade que cada pessoa deve ter constantemente através da devolução, não do pagamento, não da entrega propriamente, mas a devolução, devolvendo ao Senhor aquilo que faz parte propriamente da sua fidelidade e fé, consagrando os seus dízimos e ofertas ao Senhor. E como já temos falado em nossas lives, você, mesmo não estando em um culto presencial, você pode estar participando e pode estar demonstrando sua fidelidade ao Senhor, entregando os seus dízimos e as suas ofertas ao tesoureiro, à tesoureira da sua igreja, ou então, no caso, entrando em contato, ou então fazendo depósito numa conta que certamente você tem já anotado,
Se não, entre em contato, o que for mais fácil para você, e aí você pode fazer isto para que, então, haja sempre a demonstração da sua fidelidade e também a Igreja do Senhor possa estar desempenhando as suas funções, as suas obrigações, seus compromissos constantemente. E nós queremos, então, neste momento, ouvindo uma mensagem musical, e a seguir nós estaremos orando também ao Senhor Deus. Graças e paz, irmãos. Nesses tempos nós somos desafiados a realmente nos alegrarmos, a confiarmos mais no Senhor, lembrando sempre de que Ele é Rei sobre todas as coisas. Seja qual for o tempo, Ele continua junto conosco. Essa é a canção dos Filipenses. Tudo que for verdadeiro, honesto e justo, tudo que há de mais bonito, puro e amável. Se houver algum louvor, se houver virtude, seja isso a inspirar o nosso pensamento, para que não haja em nós temor diante do que há de vir. Antes de tudo lembramos, diante de Deus nossas vidas estão, e assim não haja em nós temor diante do que há de vir. A paz que só Deus nos pode dar, sempre há de nos guardar em Cristo Jesus. Tudo que for verdadeiro, honesto e justo, tudo que há de mais bonito, puro e amável. Se houver algum louvor, se houver virtude, seja isso a inspirar o nosso pensamento, para que não haja em nós temor diante do que há de vir. Antes de tudo lembramos, diante de Deus nossas vidas estão, para que não haja em nós temor diante do que há de vir. A paz que só Deus nos pode dar, sempre há de nos guardar em Cristo Jesus.
Oremos. Senhor nosso Deus e nosso querido Pai, nós queremos te agradecer, Deus amado, por mais esse dia, por tudo que o Senhor tem nos dado, Senhor, pela semana que passou. E hoje, Deus, queremos te agradecer pelo dia especial, quando se comemora, Deus, em todo o mundo, o Dia das Mães. Queremos, Deus, agradecer, Deus, pela vida daquelas que o Senhor deu, assim, o privilégio de serem mães, e mesmo aquelas que não tiveram o privilégio, Deus, do seu ventre, mas é mãe de coração. Nós queremos te agradecer, Deus, pelo amor, a dedicação que o Senhor tem colocado em nossos corações, ó Deus, para com os mesmos, que são os nossos filhos. E os nossos filhos também na fé, Pai. Nós te agradecemos e te pedimos que o Senhor venha abençoar cada mãe, Deus, aquelas que estão enfermas, aquelas que passam por problemas, dificuldade devido à vida que os filhos levam, Deus, nos vícios, nas drogas, Deus, que o Senhor venha dar o consolo, que o Senhor venha dar a sabedoria, Pai amado. E agora nós colocamos a vida do teu servo, pastor, que o Senhor venha estar direcionando, Deus, que ele venha ser usado por ti, ó Deus, para trazer esta reflexão nesta noite, Pai. Nós oramos ainda, Deus, pelo nosso mundo, Deus, que vivemos nessa pandemia, que tem afetado, Deus, a humanidade, Pai amado, que o Senhor vem, Deus, de encontro a cada um de nós, livrando de todo perigo, de todo mal, Deus, e repreendendo, Deus, esse mal que tem, assim, destruído a humanidade, Pai. E muitas pessoas, Deus, têm sofrido por causa disso, Pai. Nós colocamos diante do teu altar, sabendo que o Senhor é quem cuida de nós, o Senhor é quem domina este mundo, Pai, e há de controlar, Deus, tudo isso. Nós confiamos em Ti e esperamos em Ti, Pai. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Muito bem, nós temos a alegria de perceber várias pessoas acompanhando a nossa live. E logo de início, antes de ler a palavra, nós gostaríamos de dar aqui o nosso abração aí, abraço virtual, a irmã Vânia, a irmã Linda Carvalho, a irmã Giselda Carvalho em Patos, certamente o irmão Ismael e seus filhos, e outros irmãos aí em Patos do Piauí, a irmã Melri Carvalho, a irmã da irmã Neuza, né? A irmã Geni Teixeira, a irmã Adejane Maiara, o irmão Paulo Pereira, o abençoado cordelista, né? A irmã Júlia Lima, em Picos, a Débora Regina, em São Raimundo Nonato, a Manu Oliveira, nossa sobrinha, lá em Tabatinga, no Amazonas, um abraço a todos. Aí, a irmã Neuza Carvalho, o irmão Emelson, aí em Teresina, seus familiares, um abraço a todos vocês. E você que vai ainda chegando aí, você pode também ir divulgando ou convocando outros para se juntarem aí. No final, então, dessa live, havendo possibilidade, nós estaremos fazendo menção de outras pessoas que estão nos acompanhando nesta live, neste momento. Mas eu gostaria agora que você abrisse o seu coração para a advertência, o recado que nós temos da palavra de Deus. E eu vou usar 4 versos apenas na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6. Efésios, capítulo 6, versos de 1 até os versos 4. Efésios 6, de 1 a 4, você pode ler, ou pode então marcar para depois ler aí na sua Bíblia. Diz assim a palavra: Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e admoestação do Senhor. Amém. Meus amados irmãos e amigos,
Nós estamos vivendo tempos agora em que a Convenção Batista Brasileira colocou como desafio, então, Jesus transforma a minha família. E esse tema em que estamos trabalhando nesse mês de maio é bem desafiante para aqueles que já têm as suas famílias transformadas pelo poder de Deus e para aqueles que ainda não têm, um desafio de fazer também esta oração. Jesus transforma a minha família. E nós estamos nesse desafio, na campanha de oração também, cada dia, 31 dias de oração pela família. Então, já 10 dias já são passados de oração pela família, portanto, é um grande desafio. E nós procurando seguir algumas orientações, alguns roteiros sobre mensagens alusivas à família para esses dias, nós usamos hoje, então, como tema, pais e filhos transformados por Jesus. Já que Jesus transforma a família e deseja transformar, então, meus amados, nesta carta, a carta de Paulo aos Efésios, ele vai nos apresentar o grau mais elevado da vida cristã, aonde ele mostra de uma forma de vencer ou de dominar, como Deus é capaz de moldar a nossa identidade em Cristo. Isto chega ao ponto de sermos, então, verdadeiramente transformados, ou seja, tendo uma nova uma forma diferente, uma afeição ou um caráter, passando assim por uma mudança. Daí, então, dizer que Jesus transforma. Daí, então, dizer que pais e filhos podem e devem serem transformados por Jesus. Transformação é uma mudança. Então, é uma mudança até mesmo no caráter da pessoa. E é de se esperar que essa transformação em nosso relacionamento para com Deus também aconteça, o que pode até impactar no nível de relacionamento. Essa transformação deve evidenciar-se ainda num relacionamento com o próximo, um relacionamento com a igreja da qual fazemos parte, um relacionamento com o nosso cônjuge, com o nosso próximo, ou com as demais pessoas que talvez nem conhecemos, mas podemos nos aproximar. O que Paulo mostra ser a perfeita relação entre Cristo e a igreja, é este relacionamento que deve haver. Efésios 5, versos 25, então, Paulo diz: vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Amar ao ponto de se entregar. É como se dissesse, o marido ama a esposa até o ponto de arriscar a vida por ela. Como diz alguém, por minha esposa eu estou pronto a fazer até loucura na vida para defendê-la, para honrar, para ter o seu nome defendido, e dê o que der na minha vida, eu estou pronto a defender a quem me pertence. É este o amor de Cristo à sua igreja, não ao ponto de enfrentar dessa forma com rebeldia, com violência, mas ele diz que ele ama, Paulo diz que Cristo amou a sua igreja ao ponto de se entregar por ela. Esse se entregar é demonstração de amor. No relacionamento para com os pais, no relacionamento para com os filhos, no relacionamento também no trabalho e no relacionamento com o diabo, que esse relacionamento que o ser humano deve ter muito cuidado e não deve ter nem aproximação. Deus então nos transforma totalmente. Efésios 4, verso 1, então, o apóstolo Paulo vai dizer: rogo eu,
o preso do Senhor, que andeis como é digno da vossa vocação e que fostes chamados. Olha bem, andeis de um modo digno da forma como vocês foram chamados. Caminhar com Deus implica andar de maneira digna, e essa maneira digna significa então andar no amor, andar na luz, andar com sabedoria. E isso porque em Cristo já saímos da morte para a vida e das trevas para a luz. E agora estejamos então certos de que Cristo transforma pais e filhos. E Paulo então vai mostrar-nos nesse texto como deve ser doravante o comportamento desses pais e filhos transformados. Pais e filhos transformados. E quando eu digo pais, eu digo no sentido genérico, pais e mães, que devem também serem transformados. E o verso 1, 2 e 4 diz, então, vós, filhos, sede obediente a vossos pais, o pai e mãe, no caso, no Senhor, porque isto é justo. Verso 2, honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. E o verso 4 então diz, e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e na admoestação do Senhor. Pais e filhos, então, é uma grande tarefa que cada um tem. Um de obedecer e o outro também de criar, de orientar, de dar bons conselhos. Então, vós filhos, sede obedientes a vossos pais do Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e na admoestação do Senhor. Que tipo de pai e mãe tem sido você? E outra pergunta eu faria, que tipo de filho ou filha tem sido você até então? Há algumas frases importantes que muitas vezes são pronunciadas pelas mães, que talvez já você tenha chegado a ouvir. Não interessa o que todo mundo faz, ou o que todo mundo está fazendo. Interessa é o que você está fazendo. O que importa é o que você vai fazer. Você não é todo mundo. Ah, todo mundo faz, mãe. Todo mundo faz, pai. Mas você não é todo mundo. Lembre-se disso. Eu me lembro muito bem de que há sempre dos pais aquela expressão, se correr é pior, na hora da disciplina, né? O filho quer correr, fez alguma coisa errada, quer correr, e o pai ou a mãe quer, então, dar a disciplina na hora, e o filho, mais que depressa, quer correr. Eu me lembro na nossa infância, né, quando eu tinha outros irmãos também, um outro irmão que eu tenho mais velho do que eu um pouco, e quando havia o momento da punição, às vezes a gente queria correr. E a minha mãe tentava então nos pegar naquele momento para nos disciplinar. E a gente, e ela dizia, não corra não. E o meu pai dizia, não corra não, porque o castigo, a penalidade vai ser maior ainda depois. Levava uma do pai, da mãe, e depois o pai, mais um castigo. Assim, então, a gente sabia que se correr é pior. Havia necessidade. Se você continuar chorando, eu vou te dar um motivo de verdade para você chorar. Outros pais, então, dizem, engole o choro. É aquele momento que a criança é obrigado, então, a engolir aquele choro no momento, porque sabe, se chorar naquela mania, com aquela
pirracinha dele, com aquela chantagem, ele vai então receber então a recompensa. E há aqueles pais que chegam a dizer: eu não quero mais ouvir nem um pio. Isso significa dizer com essa frase que acabou resmungo, acabou reclamação, acabou protesto, acabou alguma vantagem, ou acabou alguma autoridade, entre aspas, que eu não sei se filho tem autoridade, de mandar, e sim de ser mandado, de obedecer, né? E então chega a esse ponto de alguns. Mas pensando mais adiante, quando a mãe pede um favor do filho, às vezes aquele filho, aquela filha que faz que não ouviu, tá nem aí. E acontece então, naquele momento, ele fica inerte, fica sem nenhum movimento. E acontece aí que muitas vezes a mãe, né, começa a contar: 3, 2, 1. E aí ele lembra, ou a filha lembra-se daquilo que a mãe ou o pai pediu, e então, mais que depressa: eu já vou, mamãe. E a frase mais comum que se ouve muitas vezes dos pais é: se você continuar desobedecendo, vou cortar a internet, vou tirar o privilégio, vou lhe tomar o celular, ou então vou lhe dar um determinado castigo. E então, quando isso acontece, então, é com certeza a frase mais comum que se ouve dos pais. Seria esta: às vezes o pai diz, quando ele está na dúvida, ele diz: pergunta à sua mãe. No caso da dúvida, então, é como diz alguém: a palavra-chave, a palavra ali no momento, torna-se a palavra da mãe. Pais e filhos não são perfeitos, mas Cristo estabeleceu o perfil que deve ser vivenciado pelos mesmos, transformados e salvos pela graça. E as recomendações aos filhos, então, tem sido esta do verso 1: vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. A mensagem aqui é recomendação. A recomendação do apóstolo aos filhos é a obediência aos pais. E aos pais também há uma advertência: os pais devem amar os filhos, e os pais que amam os filhos e possuem uma experiência de vida a eles transmitidas, daí então podemos afirmar ser a obediência a atitude mais prudente que podemos tomar. E essa obediência então deve acontecer especialmente pela reverência devida ao Senhor Jesus. Obediência aos pais leva-nos a obedecer também ao Senhor, e dele também termos a devida aprovação. Se alguém se revela como desobediente ou em rebeldia, isso não é direcionado somente aos pais, mas também a Cristo é revelada esta rebeldia, essa desobediência. E é justamente aí que Paulo então vai afirmar que essa obediência ao Senhor será reconhecida como algo justo, como algo admirável. E esta é a atitude correta do filho obedecendo aos seus pais. Ele há de fazê-lo reconhecer que a obediência é em reconhecimento a Deus. Quando eu obedeço aos meus pais, eu estou obedecendo a Deus. Quando eu sou desobediente, quando eu sou ingrato, como filho, como filha que alguém é, então está demonstrando também desobediência a Deus. E aí, certamente você agora deve estar dizendo aí para o seu filho, para a sua filha: está vendo? Você tem sido desobediente a Deus, viu? Quando você me desobedece, quando você diz: eu não faço, eu não tiro essa cadeira daqui, de onde eu coloquei, vai ficar aqui, tire daqui, faça o que eu estou mandando. Então,
vá me ajudar agora naquilo que eu estou precisando. E você diz, eu não vou. Eu vou ficar olhando meu celular, vou ficar olhando minha novelinha, eu vou ficar ouvindo minhas musiquinhas, me deixe para lá, esqueça de mim. Significa dizer que você está desobedecendo também a Deus. Além de ser um filho ou uma filha rebelde, desobediente a seus pais, você está sendo desobediente para com Deus. E Paulo então vai afirmar que essa obediência ao Senhor será reconhecida como algo, e isto é algo justo e admirável. É uma atitude correta do filho obedecendo aos pais, e há de fazê-lo reconhecer que a obediência é o reconhecimento a Deus. Então eu digo, vou obedecer meus pais, porque o Senhor me ordena que assim eu faça. É melhor obedecer aos pais do que obedecer aos amigos? Bora, rapaz, bora para aquela festinha, bora lá tomar um sorvetinho, bora dar uma saidinha um pouquinho. Sabe, eu vou mesmo. E eu acho que eu vou lhe agradar, não vou deixar você triste. E quando isso acontece, então, quando a filha resolve desobedecer aos pais para obedecer aos amigos, você sabe muito bem o que acontece. Às vezes, a sua vida pode estar contada no relógio, os minutinhos ou as horinhas que ela vai, ou que ele vai viver. Obedecer a Deus, obedecer aos pais, é melhor do que obedecer aos amigos. E quando eu digo amigos desse jeito, amigos entre aspas, não amigos de verdade. E quando eu desobedeço aos meus pais, eu estou desobedecendo e contrariando, então, o próprio Deus. É por isso que em Deuteronômio 5, verso 16, Êxodo também 20, verso 19, diz, honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem e tenhas longa vida sobre a terra que o Senhor teu Deus te dá. Sabe por que muitos filhos têm uma vida curta por aí afora? Não honram os pais, não obedecem os pais. E com isso, vão na conversa de outros e logo alguém diz, morreu por desobediência, por rebeldia a seus pais. E alguém diz, eu não disse que não era para você não ir em tal lugar, mas não adianta mais falar para quem não está mais aqui. E fica então somente aquele coração daquele pai ou daquela mãe amargurado. Então, olha, honrar pai e mãe significa mais do que obedecê-los, especificamente se esta obediência for interpretada no sentimento externo. É a atitude interna do filho para com seus pais, que busca no requerimento de honrá-los. E esta honra deve ser demonstrada antes. Ele estava debaixo da cama com medo da esposa. E a esposa então disse para ele, saia debaixo da cama. E ele disse, eu não saio porque quem manda aqui sou eu. Mas
até o último momento da sua vida deve ser obediência. E mesmo, então, essa recomendação, não irritar por ordem humilhante, ou por desaprovação irracional, ou por ignorância, ou na intemperança. Como pais sábios que nós somos, nós poderemos até provocar alguma coisa contrária, contrariedade, deixar nossos filhos contrariados. Mas lembrando que nós precisaremos evitar provocar a ira, o que poderá levá-los a revidar, ou até mesmo vingar contra certas atitudes. Evitar provocar a ira significa, então, demonstrar sabedoria. É uma demonstração de sabedoria. Evitar provocar ou contrariar é uma demonstração, então, de insensatez. Quando isso acontece, quando nós estamos agindo desta forma. B também vai dizer, então, criai-vos na doutrina e na admoestação do Senhor. Criar na doutrina ou na instrução, na disciplina, mostra que a disciplina deve ser a disciplina normativa. A admoestação deve ser aplicado de maneira branda, sem interesse violento, mas de forma instrutiva, procurando instruir os nossos filhos. E quando alguma coisa desagradável então acontece, aí você pode dizer, eu não te disse para não ir em tal lugar, eu não te disse que ia acontecer isso, eu não te preveni de antemão que não agisse dessa forma, que não andasse com fulano de tal, com fulana de tal. E aí a pessoa é. Então, pais e mães devem prover também para os seus filhos os alimentos, a alimentação, não só na parte física, mas também na parte mental e na parte espiritual. Devem ser nutridos os filhos e instruídos também com brandura. Instruamos nossos filhos no conselho do Senhor. Instruamos nossos filhos no discipulado contínuo, ensinando continuamente a palavra de Deus, repassando para eles aquilo que nós aprendemos, encorajando-os e procurando então na repreensão e tudo que fizermos ser na dependência do Senhor. Eu quero então concluir dizendo que um filho transformado é aquele que obedece, é aquele que honra, é aquele que vive bem na terra. Então você precisa pedir perdão a Deus e aos seus pais, se você pecou ou se tem pecado contra eles. Se você tem feito alguma coisa que tenha magoado seus pais, até então, você coloque na sua cabeça de que isso também tem magoado, tem deixado Deus entristecido. Você então precisa pedir perdão aos seus pais, precisa pedir perdão a Deus pelas suas atitudes, pela maneira como você tem vivido. E então, lembrando que você pode ser um filho transformado agora pelo poder de Deus. E os pais precisam instruir os seus filhos com sabedoria e sensatez. Peça então também, querido papai ou querida mamãe, perdão a Deus, se você tem pecado contra eles. Peça perdão aos seus filhos e peça perdão a Deus também pelas suas atitudes, às vezes de ignorância, de estupidez, de falta de compreensão. E então você deve lembrar-se disso. Se você tem pecado contra o Senhor Deus, contra os seus filhos, ou se você tem pecado contra os seus pais, contra o Senhor Deus, então eu digo, e o Senhor Deus há de
o abençoar se você, arrependido, recorrer a Ele. O Senhor há de abençoar a fim de que você seja transformado pelo poder de Cristo Jesus. E que seja esta, então, a sua oração nesta noite, ou nesse dia, não sei qual horário que você vai ouvir esta live. Jesus, transforme a minha vida e transforme a minha família. Amém. Amém. A família é um projeto de Deus, algo que Ele planejou para nós. O exercício do amor que vem do trono do Senhor. O Pai que com autoridade do lar estende as mãos e abençoa os seus. Mãe que é um exemplo de mulher de Deus. Filhos que obedecem aos seus pais, unidade entre os irmãos, e um casal que se ama e tem Cristo Jesus em primeiro lugar. O inimigo não vai apagar o que o Senhor instituiu. O meu rei é quem age por mim, e a família pertence a ti. Vem restaurar o que precisa ser tocado por tuas mãos, Senhor. Que tua graça se renove em mim e também no meu lar. A família é um projeto de Deus, algo que Ele planejou para nós. O exercício do amor que vem do trono do Senhor é de Deus. Filhos que obedecem aos seus pais, unidade entre os irmãos, e um casal que se ama e tem Cristo Jesus em primeiro lugar. O inimigo não vai apagar o que o Senhor instituiu. O meu rei é quem age por mim, e a família pertence a ti. Vem restaurar o que precisa ser tocado por tuas mãos, Senhor. Que tua graça se renove em mim e também no meu lar. E conforme nós falávamos, várias pessoas têm nos acompanhado nesta live, que estivemos neste momento apresentando com todo amor, com toda a dedicação. E nós queremos aqui também lembrar do nosso amigo Fabiel Gomes, lá no Distrito Federal, que
que também está nos acompanhando, o irmão Francisco da Guia, aí em Colinas, Maranhão, e certamente seus familiares, então aí, outros irmãos. O nosso abraço aí para os amados irmãos aí em Colinas do Maranhão, essa cidade abençoada, esse lugar maravilhoso, né? A irmã Érica também esteve nos acompanhando, e certamente lá a irmã Maria José, o irmão Zé Raimundo, o nosso abraço a vocês. O pastor Júnior e a sua esposa, a irmã Tânia, lá em Floriano, ele que também tem levado algumas lives também edificantes aos nossos corações. A irmã Eunice Gomes, a missionária Eunice Gomes, lá no povoado Torrões, em Picos, Piauí. Um abraço, irmã Eunice, ao seu esposo Luiz Biapino, aos seus familiares aí, viu? A Marli Costa, a irmã Daíse Carvalho, a irmã Priscila Inácio, a irmã Valdelize Ferraz, aí em Picos, a irmã Tertulina, a irmã Josefa, a Paixão, a Alexandra Chaves, a minha sobrinha, lá em Londres, está agora nos acompanhando. Um abração. E a irmã Marinete Veloso. E certamente você que não aí se identificou, mas também está aí acompanhando, nós queremos agradecê-lo de todo o nosso coração. Nós os amamos em Cristo Jesus. E queremos aproveitar este momento também para parabenizar a segunda Igreja Batista de Picos, que neste dia 5 de maio completou o seu 30º aniversário, 30 anos de organizada ali na cidade de Picos, mais precisamente no bairro Junco, a igreja onde nós tivemos a alegria de exercer o nosso primeiro pastorado, e então, depois de passar ali, estar em outros lugares, mas que Deus continue abençoando os amados irmãos que agora fazem parte dessa igreja, e também, então, o seu querido pastor Neiron Marcolino, que está na direção da mesma. A irmã Maria José também está nos acompanhando. Um abração, irmã, lá de Brasília, Distrito Federal. É a cunhada do pastor Mário Cardoso. Todos os domingos, a Maria José está nos acompanhando. Maria José Brito. Um abração também em Cristo Jesus. O meu irmão Eucídios de Souza aniversariou neste dia 7, lá em Birigui, São Paulo, também. Receba os nossos parabéns pela passagem do seu aniversário. E nós queremos, neste momento, encerrar orando em favor daqueles que estão enfermos. Talvez nós não sabemos nada sobre você, o que você está passando nesse momento, mas gostaríamos de lançar o desafio para todos os irmãos em Cristo Jesus, a estarem orando pelo o nosso querido pastor Oswaldo Abreu, lá da Primeira Igreja Batista em Buriti Bravo, no Maranhão. Ele que fora agora reconhecido como o coronavírus, então está em acompanhamento e tratamento, mas ele demonstra estar bem confiante no Senhor. E louvamos ao Senhor pela recuperação do pastor Sócrates, nosso diretor executivo da Convenção Batista Brasileira, que já se encontra em casa depois de um momento tão conturbado, onde ele esteve também enfrentando este grande desafio. Nós louvamos a Deus e com certeza ele vai realizar muitas maravilhas em nosso meio. Então, nós estaremos orando neste momento. E você, certamente confiando no poder de Deus. Estaremos orando por aqueles que têm atravessado momentos difíceis, que perderam seus entes queridos. Recentemente, a cunhada da Rosete ali
Tabatinga, a Maria Leomar. Então, que Deus console a sua vida, a vida dos seus familiares. Momento tão difícil quando perdeu uma pessoa tão querida nesta semana passada. E vamos então colocar diante do Senhor toda esta situação em que se encontra também o nosso Brasil e o mundo. E também lembrando dos familiares da irmã Cristina, ali em Massapê do Piauí, que hoje o seu tio, seu Francisco, partiu desta vida, deixou de viver aqui neste mundo e agora resta-nos rogar ao Senhor o consolo para a família que sofre neste momento. Pai querido, nós queremos neste momento agradecer ao Senhor pelo dia que o Senhor tem nos concedido. Agradecer ao Senhor por este dia tão importante, o Dia das Mães. Aquelas, ó Pai, que têm lutado, que têm dado a vida pelos seus filhos, aquelas mães que às vezes até sendo incompreendidas pelos seus filhos, sendo desprezadas, sendo maltratadas, mas elas deram à luz a um filho ou uma filha que infelizmente hoje pode não reconhecer este valor de uma mãe. Mas oramos, ó Pai, para que este filho, para que esta filha possa arrepender-se, possa pedir perdão a sua mãe pelas suas ingratidões e possa também pedir perdão ao Senhor, porque tem rebelado-se, tem desobedecido ao Senhor. Pai, nós oramos em favor também daquelas mães que têm a alegria de ver os seus filhos servindo ao Senhor, os seus filhos sendo obedientes, os seus filhos desempenhando uma vida admirável por todos ao seu redor, que tem procurado seguir o seu exemplo. Pai, nós te agradecemos também, até mesmo por aquelas que já deram a vida aqui neste mundo, não existem mais, não estão mais aqui, mas que foram um exemplo para a minha vida, para a vida de outras pessoas. Pai, nós te louvamos porque se estamos aqui é porque alguém um dia lutou por nós, alguém um dia procurou fazer com que fôssemos hoje um homem, que alguém fosse hoje uma mulher exemplar na sociedade em que vivemos. Pai, nós colocamos diante do Senhor também aquelas mães que estão enfermas, repreendendo a enfermidade neste momento. Nós oramos por aquelas famílias que estão enfrentando algum problema, seja de relacionamento conjugal, seja de relacionamento pais e filhos, seja problemas também na área financeira, estão precisando de alimentos. Nós colocamos diante do Senhor. Pai, nós colocamos agora diante do Senhor também aquelas famílias que estão chorando porque perderam o ente querido, consolando, ó Pai, os familiares da irmã Cristina ali no Massapê, a sua tia e os seus primos que ora sentem a dor da separação daquela vida. Outras pessoas que também ainda estão com o coração partido pela perca de um ente querido. E nós oramos, ó Pai, em favor dessas vidas, em tantos e tantos lugares que nós nem às vezes imaginamos, mas estão neste momento dependendo da Tua ajuda, do Teu querer, do Teu ajudar, realmente do Teu sustento, ó Pai. Nós oramos, Pai querido, em favor também daqueles que têm aniversariado e às vezes nós nem tomamos conhecimento, mas oramos para que o Senhor dirija essas vidas. Pai, nós oramos neste momento em favor da Tua igreja que se encontra espalhada em várias casas da nossa cidade e em outras cidades, mas é a Tua igreja, são pessoas salvas por Cristo Jesus, que estão vivendo uma vida cristã, uma vida na dependência do Senhor, onde estão. Pai, nós oramos, nós colocamos diante do Senhor as autoridades, colocamos diante do Senhor de muitas vidas. Nós oramos, ó Pai,
para que haja paz na nossa cidade também. Para que o nosso povo venha aprender a buscar ao Senhor em primeiro lugar em toda e qualquer situação. Nós oramos e pedimos ao Senhor que dirija a vida de cada um, de cada uma, nesta semana que ora se inicia. Nós oramos no nome de Cristo Jesus, aquele que vive pelos séculos dos séculos. A Ele toda honra e toda glória, hoje e sempre. Amém. Amém. Bem, que todos tenham uma boa noite, uma semana na graça e na paz do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. E até o próximo domingo, se Deus assim nos permitir, com mais um momento na presença de Deus. E viva esta semana sempre